Muito bem, bem-vindos e bem-vindas ao canal do Ministério Uns aos Outros. Eu sou o Rangel Ramos e este vídeo é o primeiro vídeo da nossa série de aulas no curso de formação de liderança chamado Vencendo com as Pessoas. Eu espero que isso seja abençoador na sua vida. A gente grava esses cursos, essas aulas, toda sexta-feira, 19h30. Na verdade, é uma programação do Ministério, né? Nós temos vídeo novo toda sexta-feira, 19h30, e cada sexta-feira é um tema diferente. Na terceira sexta-feira do mês é que nós falamos sobre formação de liderança, e este vídeo é sobre, o vídeo de hoje é sobre o princípio da lente, a nossa primeira aula do curso de formação de liderança chamado Vencendo com as Pessoas. Muito bem, então esse aqui é o nosso curso, essa aula 1 do primeiro módulo, não é? Muito bem, então, como eu já comentei com vocês, eu sou o Rangel Ramos, esse é o Ministério Uns aos Outros. Você pode conhecer melhor a gente no www.unsaosoutros.com.br, esse endereço que está aqui embaixo do vídeo, aí embaixo do slide do vídeo. E o curso que nós estamos trabalhando se chama Vencendo com as Pessoas. Por quê? Porque ele foi escrito e baseado neste livro do John Maxwell, que é um pastor, escritor, consultor, conferencista, que já escreveu mais de 60 livros sobre liderança e inclusive já foi consultor de um presidente, de um ex-presidente norte-americano. Muito bem, vamos direto ao assunto para a gente não ficar se enrolando demais. Primeira frase, e a frase que mais marca esse curso é o seguinte: sucesso ou fracasso é essencialmente uma questão de relacionamentos humanos. Esse curso fala o tempo todo sobre relações humanas, sobre relacionamentos, sobre como você desenvolver relacionamentos saudáveis. E nas primeiras 5 aulas, os primeiros 5 princípios, o livro está dividido em 25 princípios, os 5 primeiros falam sobre uma liderança de si mesmo. Então a gente começa uma imersão em nós mesmos, em reconhecer os nossos talentos e nossas falhas, reconhecer aonde podemos ser melhores, para que assim a gente consiga ter relacionamentos saudáveis. E cada aula eu vou trabalhar um princípio. Esse primeiro princípio que nós trabalhamos é o princípio da lente. A máxima desse princípio é: quem somos determina a nossa maneira de ver os outros. Como nós somos, ou quem nós somos, determina como eu vou ver os outros, como eu vou ver a vida. E a pergunta retórica, toda aula tem uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que eu faço para mim mesmo. A pergunta retórica desta aula é: qual a percepção que eu tenho das outras pessoas? Qual é a percepção que você tem das outras pessoas, das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que estão para ser lideradas por você? E pensando que a liderança não se dá apenas na igreja ou no ministério, mas ela se dá também no trabalho, se dá também na escola, nos nossos círculos sociais, na família, enfim, todos nós desempenhamos em algum momento um papel de liderança. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é: qual é a percepção então que eu tenho das pessoas? Muito bem, vou começar contando uma história. Uma história que na verdade o John Maxwell conta no livro, né? E eu chamei a história, dei o título dela de John e os Esquilos. Certa vez o pastor John saiu com um amigo para caçar esquilos, uma prática normal lá no estado dos Estados Unidos, no estado que eles moravam, né? Que eu não vou falar qual é, mas uma prática normal lá. Eles saíram para caçar e o John nunca tinha feito isso. O pastor John nunca tinha feito isso. E estava lá com seu amigo e sempre questionando seu amigo: mas onde estão os esquilos? Onde estão os esquilos? Eu estou passando por aqui, a gente está andando, faz 1 hora que a gente está andando, a gente não viu nenhum esquilos. E até que então o amigo falou assim: John, você fica aqui nesse lado da floresta que eu vou para o outro lado. E de repente, alguns segundos, alguns minutos depois, ele começou a ouvir tiros e tal, não sei o que, e de repente voltou o amigo do John
com os esquilos na mão. E aí você, ué, mas os esquilos foram todos para o seu lado da floresta? Ou seja, tanto barulho que o Jon fazia, tanta vez que ele falava, espantava os animais e eles não conseguiam fazer caçada. Igual quando você vai pescar. Já foi pescar? Na pescaria não tem como você ficar conversando, falando, batendo. Se você ficar fazendo isso, os peixes se afugentam de perto da embarcação ou se afugentam de perto da margem do rio e você não consegue pescar nada. Mas o que a gente quer, o que a gente aprende com essa história? De que todas as nossas ações elas reverberam naquilo que está à nossa volta. Tudo aquilo que eu faço, toda a atitude que eu tomo, ela reverbera sobre o meu redor. Ou seja, a lente pela qual eu vejo as coisas, a vida, as pessoas, ela é sempre minha, é sempre a partir de mim. E o que a gente aprende? Que nós vemos, então, o mundo a partir das nossas lentes, a partir daquilo que nós somos, a partir daquilo que nós fomos constituídos. E o que eu quero dizer com isso? Que nós somos, então, criação, educação e formação. Ou seja, isso é identidade, isso é de onde você veio, isso é da família com que você foi criado, do círculo social que você frequentou, da escola que você passou, da sua condição social. Então tudo isso é resultado, sabe? Nós somos sempre resultado de todas as experiências que nós passamos. Somos resultados de tudo aquilo que vivemos até aqui. E assim, nós vamos construindo as nossas lentes. Eu sou formado em teologia, sou formado em comunicação e sou doutorando em ciência política. Eu já tenho um leque de 3 áreas aqui que eu poderia ver certas situações da vida a partir de lentes. Lente da teologia, a lente da religião, a lente da ciência política, a lente da comunicação. Enfim, nós vamos colocando e sobrepondo lentes sobre nossas vidas para poder compreender o mundo à nossa volta. Portanto, identidade e perspectiva, elas andam juntas. Identidade no sentido daquilo que nós somos constituídos, e perspectiva no sentido daquilo que nós vemos. Isso anda junto, sempre. É isso que a história do Jon e os esquilos nos ensina. Outra história é do homem e a janela. Certa vez um homem mudou-se da capital para o interior e em sua casa havia uma grande janela que dava para um horizonte longínquo, com muitas terras de plantio e criação de gado. E alguém um dia foi visitar ele e perguntou assim: nossa, que janela bonita, né? Você gosta da vista? E aí ele disse: ah, é legal, pena que não tem nada para ver aí. E outro homem mudou-se do interior para a capital e no seu apartamento também tinha uma grande janela, só que essa janela dava para prédios, ruas movimentadas, enfim, era no centro da cidade. E alguém também entrou no seu apartamento e perguntou: ah, que janela, que vista legal, que janela grande, você gosta da vista daqui? E ele diz assim: ah, pena que não dá, é legal, mas pena que não dá para ver nada, porque os prédios tampam tudo que a gente poderia ver. Ou seja, a relação que eu tenho com aquilo que eu estou vendo tem muito mais a ver com a minha construção identitária. Por exemplo, da onde eu venho, né? De onde eu venho, de onde eu cresci, de onde eu criei as minhas raízes, vai sempre moldar como eu estou vendo a vista da janela, como eu estou vendo as coisas, qual é a minha perspectiva. E o que a gente aprende nessa janela? O que a gente aprende com essa história? Que as perspectivas mudam de pessoa para pessoa. O cara do interior teve uma perspectiva, o cara da capital teve uma perspectiva quando eles mudaram de ambiente. Então cada pessoa tem uma perspectiva diferente de ver determinadas coisas. Vemos então a partir das nossas referências, a partir daquilo que nós temos, a partir daquilo que nós já compreendemos. Já contou piada para alguém e a pessoa não entendeu a piada? Por quê? Porque ela não tem a referência. Normalmente as outras pessoas não entendem a piada porque elas não têm aquela referência. Muitas vezes eu assisto um filme, eu vejo alguma coisa e faço alguns comentários com a minha esposa, por exemplo, com a Nicole, e que ela não entenderia se eu não desse a ela as referências, né? Por exemplo, as referências que a gente aprende na teologia, se é um filme que tem a ver com religião, ou se é um filme que tem a ver com política, um documentário de política, por exemplo.
se não há referência, muitas vezes as pessoas não entendem. Então nós sempre compreendemos o mundo a partir das referências que nós temos, a partir daquilo que nós sabemos e conhecemos e já vivenciamos. E o que há dentro de nós, então, determina o que nós vemos. Isso é o que a gente aprende com essa história aí do homem e a janela. Outra história que eu gostaria de contar, esse ciclo de histórias o John Maxwell ele apresenta no livro dele, e essa história é do velhinho e os viajantes. Certa vez um viajante se aproximou de uma cidade e viu um velhinho sentado num posto de gasolina. E aí ele perguntou a esse velhinho assim, como são as pessoas dessa cidade que eu estou chegando? E o velhinho retrucou, como eram as pessoas de onde você veio? E ele disse, eram horríveis, eram egoístas, eram perturbadoras, não havia paz, enfim. E o velhinho olhou para ele e disse, olha, eu acho que você vai encontrar as mesmas pessoas, pessoas do mesmo jeito aqui. Daqui a pouco passou um outro viajante e fez a mesma pergunta para aquele velhinho sentado no posto de gasolina, no posto de combustível. Como são as pessoas dessa cidade para onde eu estou indo? E ele retrucou também, dizendo, como eram as pessoas de onde você veio? Então o viajante diz, eram ótimas, eu tinha uma boa relação com a minha vizinhança, eu convivia muito bem com as pessoas, tive vários amigos, grandes amigos por lá. E aí o velhinho então diz, bom, você vai encontrar o mesmo tipo de pessoa aqui nessa cidade. O que a gente aprende? Que no fim das contas, não importa o outro, mas sim nós, porque somos o que nós somos, quem somos é quem define como é que a gente vê os outros, né? Quem somos define como vemos os outros. É isso que essa história quer dizer. Tipo, independente da onde você, das experiências que você viveu, elas que vão nortear a sua relação com o outro. Se você só via pessoas horríveis, provavelmente você vai continuar só vendo pessoas horríveis. Mas se você via pessoas boas, provavelmente você vai ver pessoas boas também. Nós julgamos a partir de nossos valores morais. Nós temos essa predisposição em criar valores dentro de nós, em assumir valores dentro de nós. E são esses valores morais que fazem com que a gente julgue as pessoas. Se você tem valores morais muito restritos, muito exacerbados, provavelmente você vai ter dificuldade, você vai também julgar as pessoas com mais severidade. Queremos, no fim das contas, que as pessoas sejam como nós. Talvez a máxima dessa história, a moral dessa história é que a gente sempre tem uma expectativa de que as pessoas ao nosso redor, ou as pessoas com quem nós vamos conviver, sejam como nós, pensem como nós, se posicionem politicamente como nós, gostem das mesmas coisas que nós, e a gente sabe que isso não é assim necessariamente, né? As pessoas são diferentes, pensam diferente, têm necessidades diferentes, têm desejos diferentes. E a outra história que ele conta aqui, a quarta história, e aí eu acabo minha sessão de histórias por aqui, do vovô, o queijo e os netos. Certa vez o vovô dormiu no sofá e seus netos quiseram fazer uma traquinagem com o vovô. Pegaram um queijo super fedido, esfregaram no bigode do vovô e saíram, se esconderam para ver o que o vovô faria a hora que acordasse. Quando acorda, o vovô então sente aquele fedor e fala, meu Deus, esse sofá aqui tá fedendo. E aí ele levanta, vai até a cozinha e fala, ué, mas essa cozinha também tá fedendo. E aí quando ele sai da cozinha, vai até o quarto, ele, gente, mas essa casa inteira tá fedendo. Então ele resolve ir para a varanda. Quando ele vai para a varanda para tomar um ar puro, ele então sente aquele fedor mais intensamente ainda e fala, meu Deus, o mundo inteiro está fedendo. Ou seja, se você anda com um bigode sujo pelo um queijo fedido, tudo ao seu redor vai ficar fedido, tudo você vai sentir mau odor em todo lugar. Então, o problema que está em você, grande parte das vezes influencia tudo ao redor. E no fim das contas,
A gente sempre tem uma tendência de achar que o problema está no outro, ou o problema está no grupo, ou o problema está no lugar onde eu estou frequentando, ou com as pessoas com quem eu convivo. Mas normalmente o problema não está no outro, o problema está em nós mesmos. É o nosso bigode que está sujo, com fedor de queijo, precisa ser lavado. Então nós podemos resolver nossas próprias questões, nós precisamos, na verdade, resolver nossas próprias questões antes de começar a liderar os outros. Por isso que essas primeiras aulas falam sobre uma liderança de si mesmo. Nós precisamos resolver as nossas próprias questões antes de tentar liderar ou ajudar as outras pessoas. A transformação começa sempre por dentro. É óbvio que nós estamos sempre se transformando, estamos sempre mudando, estamos sempre crescendo, sempre evoluindo. Mas não adianta eu tentar liderar alguém, liderar uma equipe, sendo que eu ainda tenho questões muito difíceis a serem lidadas em mim mesmo. Eu preciso vencer algumas coisas para então vencer com os outros também. Por isso que o curso se chama Vencendo com as Pessoas. Mas a gente começa primeiro vencendo com nós mesmos. Eu mesmo preciso vencer muita coisa em mim. Tá aqui dando essa aula, ministrando essa aula, eu já estou vencendo muita coisa em mim. Vencendo a timidez, vencendo a exposição, vencendo tantas outras coisas que são inerentes da minha natureza e que eu preciso vencer para poder executar algumas coisas e liderar e estar à frente e ter proatividade. Muito bem, vamos lá. 5 coisas então que determinam quem somos. Como reconhecer quem você é e mudar sua perspectiva de ver a vida e os outros. A gente até agora falou sobre vários aspectos que tocam naquilo que nós somos. Então vamos ver então como é que a gente se reconhece, como é que a gente pode reconhecer quem nós somos. É óbvio que isso aqui seria um debate infinito, né? Talvez a psicologia, a filosofia são áreas que estão aí discutindo ainda até hoje e vão continuar discutindo quem realmente nós somos. Essa é uma das perguntas fundamentais da vida, né? Quem sou eu? Quem é você? Enfim, mas de forma sintética, de forma resumida, eu vou apresentar 5 coisas aqui, 5 elementos que determinam, né? Eu não, na verdade o John Maxwell apresenta no livro 5 elementos que determinam aí quem nós somos, de forma básica, para a gente poder começar a nossa reflexão sobre nós mesmos, para que a gente vença internamente e comece a vencer com as outras pessoas, liderando as outras pessoas. Muito bem, a primeira coisa que determina quem nós somos é a genética, né? A questão não são as características que você herdou dos seus ancestrais, mas sim o que fazer para usá-las a seu favor. Comece identificando suas falhas e seus talentos. Ou seja, a genética é aquilo que a gente herda, é aquilo que vem com a gente. Não tem como mudar isso. Eu não escolho quem foram os meus pais, quem são os meus pais. Eu não consigo escolher isso. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão. Assim como eu não consigo escolher certas características que vieram junto comigo. Eu nasci branco porque meus pais são brancos. Enfim, então, mas a questão em si não é tanto o que a gente herda, mas o que a gente faz com essa herança, sabe? E aí a sugestão aqui do pastor John Maxwell é começar identificando quais são nossas falhas e quais são nossos talentos. E aí eu separei aqui uma lista para a gente fazer. E eu coloquei as minhas, né? O que eu não gosto em mim, por exemplo. Eu não gosto de ser tão crítico, não gosto de ser teimoso, não gosto de ser tão tímido, por mais que você talvez está olhando aqui e falando assim, mas você está falando, você está vendo, talvez você me conheça pessoalmente, você já me viu falando, me comunicando. Mas internamente eu sou extremamente tímido. Eu desenvolvi uma habilidade de me comunicar, uma habilidade de falar, uma habilidade de tentar transparecer aquilo que eu gostaria. E se você está reparando, eu tenho vários cacuetes ainda que eu preciso evoluir nesse sentido para melhorar a minha comunicação. Então essa é uma das coisas que eu não gosto em mim. Eu não gosto também quando eu acabo sendo indiferente com pessoas que eu amo. Gostaria de ser mais
amável, mais carinhoso, mais atencioso e muitas vezes eu acabo sendo indiferente. E também tem outra coisa que me irrita muito, é que eu sou multitarefa, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, eu me comprometo com vários projetos ao mesmo tempo e muitas vezes eu fico frustrado por não conseguir entregar com a qualidade que eu gostaria, porque no fim das contas eu sou crítico e sou perfeccionista, então eu gostaria de entregar as coisas com mais qualidade, mas ao mesmo tempo eu sou multitarefa, acabo fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, não é, a gente está aqui para falar de mim, está aqui para refletir sobre você. Então, se você puder, faz uma lista aí das coisas que você não gosta em você. E também faz uma lista de quais são os seus talentos. Por exemplo, eu separei os meus aí, eu só tento fazer tudo com muita excelência. Quando eu me coloco para fazer alguma coisa, eu me coloco com muita dedicação, com muito comprometimento. Eu assumo a responsabilidade e eu dou muita atenção para aquilo que eu estou fazendo. Eu tento ter um poder de foco muito grande, bem maior do que algumas pessoas têm. Então, isso é um talento meu, assim. Quando eu me dedico a alguma coisa, eu realmente foco naquilo, por mais que eu esteja envolvido em outras tarefas, por mais que eu seja multitarefa, mas quando eu começo alguma coisa, quando eu pego alguma coisa para fazer, eu tento fazer ela com a excelência, maior excelência possível. Você pode reparar que tanto as coisas que eu não gosto quanto meus talentos têm muito a ver com essa minha característica de perfeccionismo, que eu acredito que veio junto no pacote quando eu nasci. Eu já vim perfeccionista. Não é uma coisa que eu quis e que eu adquiri com o tempo. Muito bem. A outra coisa que faz com que a gente determina quem nós somos é a nossa autoimagem. Como é que a gente se enxerga? Todas as pessoas procuram por um ponto de equilíbrio quando o assunto é autoimagem. Só que o problema é que a grande maioria das pessoas acaba por ser negativa demais ou positiva demais quando o assunto são elas mesmas. E quando a gente vai para um lado ou para o outro e não consegue chegar no equilíbrio, normalmente isso frustra e isso atinge os nossos relacionamentos, os relacionamentos à nossa volta. Então eu fiz aqui um quadro aqui, perguntando a você, para você se perguntar também, como eu me perguntei, como é a sua autoimagem? Sua autoimagem é negativa? A sua autoimagem é positiva? Ou sua autoimagem é equilibrada? E como é que você faz para reconhecer então se qual é a sua autoimagem? Pessoas que são negativas, elas sempre esperam pelos piores relacionamentos e elas acabam descobrindo gente negativa igual ela. Então, se você já se frustrou com relacionamentos passados e toda vez que você chega no lugar você já tem uma expectativa de que os relacionamentos vão ser ruins, provavelmente é porque você já tem uma autoimagem negativa. Por outro lado, pessoas que têm uma autoimagem muito positiva, elas sempre esperam o melhor para si mesmas, elas acabam sendo muito egoístas. Elas normalmente transparecem então uma arrogância e uma prepotência. E qual que é o ideal? É a gente chegar numa autoimagem equilibrada. Pessoas que têm uma autoimagem que é tanto positiva, assim, eu me amo, eu me reconheço como alguém, eu tenho a minha autonomia, mas eu também sei que as pessoas têm o espaço delas, eu também sei que as pessoas podem me frustrar, eu sei que as pessoas podem cometer erros comigo, podem ser egoístas e tal. Então, quando eu consigo chegar nesse equilíbrio, isso dá a capacidade da gente discernir então o potencial das outras pessoas. E aí a gente vive cercado de gente de sucesso. E quando a pessoa que chega, ela não tem uma imagem muito positiva, eu tento positivar a imagem dela. Quando eu encontro pessoas que têm uma imagem muito positiva, eu tento trazer um senso maior de realidade e assim eu vou liderando. Mas antes eu preciso chegar numa autoimagem que é equilibrada. A outra coisa que determina quem nós somos são as experiências pessoais. As pessoas reagem àquilo que elas estão preparadas a acreditar. O John Maxwell contou a história de um homem que começou a pastorear uma aldeia, né? Chegou numa aldeia nova e começou a pastorear suas ovelhas, e os aldeões mais velhos falaram para ele assim, olha, se você vê algum lobo e esse lobo vier atacar suas ovelhas, você grita aqui para a aldeia que nós vamos lá ajudar você. E o novo aldeão ali, o novo integrante ali da tribo falou, ok, beleza, que bom. E aí
trabalhando e de repente ele viu um leão. O leão se aproximou do seu rebanho, ele correu e falou para as pessoas, né? Ah, ele tem um leão me atacando minhas ovelhas, venham me ajudar. E ninguém fez nada, todo mundo ignorou ele. Então ele voltou, viu o leão, tinha destroçado todo o seu rebanho. E aí ele foi reclamar para os aldeões mais antigos. Ele falou assim, poxa, eu vim aqui, avisei do leão e tal, pedi ajuda e ninguém fez nada. E então os aldeões falaram assim, não, você tinha que ter falado do lobo, não existe leões aqui, existem apenas lobos. Se você tivesse falado que era lobo, a gente teria te ajudar. Ou seja, as pessoas elas estão preparadas a reagir àquilo que elas já acreditam. Se você trouxer de imediato uma informação nova, elas não vão reagir de forma positiva. Normalmente elas vão reagir de forma negativa ou indiferente, como foi o caso desse aldeão. Então, é a experiência que as prepara para aquilo que elas acreditam. Eu separei aqui uma frase do livro que diz assim, ó, não escolhemos todas as nossas experiências de vida. Isso é ainda mais verdadeiro quando somos crianças. Mas escolhemos muitas experiências pelas quais passamos agora. E as pessoas que passaram por situações difíceis decidem se querem ou não passar por experiências que as tornem melhores. Não dá para apagar as coisas pelas quais passamos, mas podemos nos reprogramar a partir de experiências novas, né? Então você não pode mudar aquilo que aconteceu na sua vida, né? Principalmente quando você é criança, de traumas que a gente carrega na infância, mas a gente também pode decidir o que a gente quer fazer com isso, se a gente quer superar, se a gente quer vencer, se a gente quer ir além daquilo que nos trava, porque normalmente o trauma nos trava em determinadas situações, ou não, né? Normalmente aqueles que acreditam e que querem ir além, esses conseguem ser mais desenvolvidos e conseguem vencer a si mesmos. O outro ponto que determina quem nós somos são as atitudes. Cada situação gera uma experiência. Cada coisa que acontece na sua vida, cada situação da sua vida, ela gera uma experiência que pode ser tão boa ou ruim. A questão é como você age toda vez que é interpelado, toda vez que é atravessado por uma situação, toda vez que alguma coisa acontece, seja ela boa, seja ela ruim. Sempre a questão é como é que você age. Esse é o princípio da lente. Como é que você está olhando para aquela situação? Você está olhando de maneira madura, se você está olhando de maneira sábia, ou se você está simplesmente reagindo pelo impulso. Separei outra frase aqui, ó. Independente de nossa perspectiva, seja ela positiva ou negativa, promissora ou desfavorável, ampla ou restrita, somos nós que escolhemos nossas atitudes. A atitude vai sempre determinar quem você é, porque é na atitude que as pessoas veem exatamente quem nós somos. A atitude, ela desvela o nosso interior. Posso não ser capaz de mudar o mundo à minha volta, mas posso mudar o que vejo dentro de mim. Então a mudança sempre, transformação e a mudança começam sempre de dentro de nós. E outro último ponto aqui são as amizades. Eu gosto muito dessa frase aqui do John Maxwell, que é: a diferença entre quem você é hoje e quem será daqui 5 anos está nas pessoas com quem passa o seu tempo e nos livros que lê. Ou seja, as pessoas com quem você passa o tempo, elas moldam também quem é você. E os livros que você lê, o material o conteúdo que você absorve também molda você. A questão está no ponto de vista, não tente mudar os outros. Essa é talvez o grande ensinamento da aula de hoje. A gente passa muito tempo tentando mudar as outras pessoas, mas a questão não é isso, não é mudar as pessoas, é o nosso ponto de vista, é o nosso prisma. Então mantenha o foco sobre si. Se você conseguir se tornar o tipo de pessoa que deseja, o tipo de pessoa que gosta, né, o tipo de pessoa que você conviveria, então você começará a ver os outros sob novas luzes e isso transformará a maneira de interagir em todos os seus relacionamentos. Fazendo aqui uma recapitulação da nossa aula, eu separei aqui um slide chamado Processo de Autoconhecimento. O que você vê, como você vê os outros, como você vê a vida. Quem você é, o que você vê. Quem você é determina tudo o que você vê à sua volta. Inclusive você e outra pessoa podem olhar para o mesmo objeto e ver coisas diferentes. Como você vê os outros? O que você vê nos outros é um reflexo de você mesmo. E quase sempre não gostamos de algo nas pessoas porque também sofremos do mesmo mal.
Então, se eu vejo alguma coisa na outra pessoa que eu não gosto nela, provavelmente é porque eu também faço a mesma coisa, só que eu não percebo e não reconheço. E o terceiro ponto é como você vê a vida. Se dentro de você há maldade, tudo que você verá será horrível. Por isso que o que contamina o homem é o que sai pela boca e não o que entra, fazendo menção ao que Jesus disse aos fariseus em determinado momento, aos líderes religiosos de Israel, que estão questionando as práticas de Jesus. Então Jesus fala assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é sim o que sai pela sua boca, é o que ele demonstra, é a atitude que ele tem, é a fala, é o discurso, é aquilo, é a maneira como ele se posiciona. Isso é o que contamina o homem, isso que contamina, na verdade, toda a sociedade, contamina todo o grupo, contamina tudo que está à nossa volta. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai de nós, aquilo que transparece, aquilo que nós mostramos, a atitude que nós tomamos em relação às pessoas. Muito bem, então terminamos com essa pergunta: quem sou eu? O bom relacionamento começa em mim. Então todos os relacionamentos começam em você, começa por você. É por isso que a gente iniciou o nosso curso com o princípio da lente. Como é que eu olho para as pessoas, sendo que a lente sou eu mesmo. Ok? Muito obrigado então pela sua companhia, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu espero que tenha sido abençoador para vocês. Se você tiver alguma questão, quiser fazer algum comentário, pode fazer no vídeo aqui no canal, ou você pode mandar um e-mail para a gente no contato@unsaosoutros.com.br, o e-mail que está aí na tela. Muito bem, gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez. Conheça o nosso site, conheça o nosso ministério. Se puder, compartilhe esse vídeo, dá um like também, se inscreva no canal para você receber as notificações. E eu espero você toda sexta-feira, 19h30, aqui no canal do Uns aos Outros. Tá ok? Tá bom? Deus abençoe e até mais!